Olá, meus amigos, boa noite. Está começando a live Tribuna On, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade, que hoje vai conversar com o médico urologista e cirurgião Dr. Jailton Campos sobre o câncer de próstata, já que está se aproximando o Novembro Azul. Doutor Jailton, satisfação tê-lo com a gente mais uma vez. Boa noite e seja bem-vindo à live Tribuna On. Muita boa noite, Hélio. Muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, falando desse tema tão importante aí, que é o Novembro Azul. Falando bastante aí sobre saúde masculina e o autocuidado. Fique à vontade para perguntar, para tirar sua dúvida. Vá encaminhando, compartilhando a nossa live no Facebook, no Instagram e no YouTube para amigos e conhecidos. Esse conteúdo precisa chegar até os homens, até as mulheres, até as famílias. Doutor Jailton, o que é o câncer de próstata? O câncer é uma alteração nas células, onde essas células começam a crescer de forma desorganizada e de forma patológica, ou seja, é uma alteração que não corresponde à normalidade. Muitas vezes esse crescimento ele é desorganizado, ou seja, ele não forma um tecido por si só, mas às vezes nódulos, como é o grande caso do câncer de próstata em si, e muitas vezes ele leva a um aumento tanto em número quanto em quantidade de células. E por isso também leva ao aumento da circulação, então ocorre uma neovascularização. Fique à vontade para perguntar, para tirar sua dúvida. Professor Genivaldo Mendonça está acompanhando, deixando o seu boa noite. Obrigado, professor, por estar acompanhando o Tribuna On. A massoterapeuta Marli, que já foi entrevistada nesse programa. Oi, meu querido, boa noite. Gratidão a todos vocês que estão também compartilhando e divulgando a live Tribuna On, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo. Após o Outubro Rosa, chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, é a vez de despertar a atenção para a saúde masculina no próximo mês. Doutor Jailton, qual o objetivo do Novembro Azul? O Novembro Azul é uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Urologia, muito inspirada pelas campanhas europeias, para trazer informação a toda a população e principalmente a população masculina, alertar sobre o câncer de próstata. Esse que é um câncer extremamente frequente, de dados aí a gente sabe que é o segundo câncer mais incidente, perdendo apenas para o câncer de pele, e é o segundo câncer que mais mata, perdendo apenas para o câncer de pulmão. A gente sabe que no Brasil, cerca de 73 mil casos vão acontecer, alguns já aconteceram, nesse ano de 2023. E aqui na Bahia, cerca de 7 mil casos vão ser diagnosticados, e especificamente em Salvador, mais de 1.200 casos. Então, assim, com certeza você conhece, o telespectador conhece alguém que já teve esse tipo de problema e que muitas vezes esse diagnóstico vem em uma fase mais tardia da doença. Por isso que essa campanha é tão importante, para que a gente consiga trazer informação de qualidade e trazer esse paciente para perto do médico, principalmente o médico urologista, para um diagnóstico precoce e então um tratamento precoce. Alguns tipos de câncer a gente consegue prevenir adotando alguns hábitos de vida, melhorando a alimentação, como por exemplo o câncer de pulmão, evitando o tabagismo, a exposição à poluição e assim por diante. Câncer de pênis, prevenimos o câncer de pênis fazendo a higienização correta, etc e tal. E o câncer de próstata, doutor? Existe uma outra forma para prevenir ou a principal maneira para prevenir é o diagnóstico precoce, fazendo os exames no tempo correto? Sem dúvida, existem diversos fatores de risco que são modificáveis para a doença prostática, principalmente o câncer de próstata. O principal deles, que a gente vê uma epidemia disso, é a obesidade e o sobrepeso.
Então, aquele paciente que está acima do peso, aquele paciente que tem um estilo de vida sedentário, que está sempre com o seu corpo inflamado devido a colesterol aumentado, triglicéridos aumentado, não tem hábitos físicos regulares, ele tem grande chance de ter um problema prostático no futuro ou no presente. Esse problema pode ser algo benigno, como a hiperplasia prostática benigna, também um grande fator de risco, ou pode ser realmente o câncer de próstata. Então, a alimentação adequada, o controle do peso e o combate ao sedentarismo são fatores necessários para a prevenção do câncer de próstata. Além disso, a gente sabe que aquele indivíduo que tem hábitos irregulares de tabagismo vai ter também um risco aumentado de ter não somente esse tipo de câncer, mas também o que mais mata, que é o câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de boca e outros diversos cânceres. Além disso, a gente sabe que a alimentação, principalmente a alimentação rica em proteínas de origem animal, é uma alimentação que está associada a maior risco de câncer de próstata. Então, você ter uma alimentação saudável, principalmente no quesito das saladas, de fazer alimentação com proteína também de fonte vegetal, está associado a fator protetor para o câncer de próstata. Obrigado a todos que estão interagindo. Marli, massoterapeuta. Hélio, já estou com minha sala de massagem aqui em Dom Macedo Costa. Aguardo sua visita. Obrigado, Marli. Qualquer dia eu faço uma visita à sua sala de massagem aí em Dom Macedo Costa, no Recôncavo Baiano. Professor Genivaldo tem uma pergunta. Doutor, meu pai está com peso estimado da próstata de 162 gramas. É preocupante? A gente abre esse parênteses aqui para o professor Genivaldo tirar sua dúvida, e ele complementa o que deve ser feito. Ele tem 84 anos. Olha, sem dúvida, o tamanho e o peso prostático, eles são fatores aí que estão diretamente associados a doenças da próstata. A principal doença que altera o peso prostático é a doença benigna, que é a hiperplasia prostática. Mas sem dúvida, nesse tipo de paciente dessa idade, a gente tem que ter todo o cuidado possível para que não haja o grande risco aí, que é uma retenção urinária. A gente sabe que a próstata, ela está ali logo ao lado da bexiga e ela tem em seu interior a uretra, que é o caminho por onde percorre a urina na sua saída. Muitas vezes essa próstata com crescimento vai comprimir e obstruir a uretra, levando a um mecanismo de retenção urinária. Então, esse é um grande risco. Então, assim, aconselho fortemente e urgentemente a procurar assistência com o médico urologista para iniciar o tratamento. A gente sabe que o paciente, muitas vezes, nessa melhor idade, ele não tem um teto para procedimentos cirúrgicos de grande porte, mas a gente tem os procedimentos minimamente invasivos e também a gente tem as medicações que podem ser feitas uso também. Tá aí, portanto, a resposta para o professor Genivaldo Mendonça. Ricardo Castro Galvão, um abraço, Ricardo. Ricardo, que é da localidade do Tabuleiro do Castro, em Varzedo, acompanhando o Tribuna On, meu conterrâneo. O meu amigo radialista e estudante de pedagogia, Djalma Almeida. Boa noite, meu amigo Hélio, e ao convidado, doutor Jailton. Valeu, Djalma. Gratidão pela audiência e participação na live Tribuna On. Doutor Jailton, qual a principal orientação da campanha Novembro Azul para homens acima de 45 anos? Olha, a campanha nada mais é do que o mês que a gente chama um pouco mais atenção. Mas não é porque está chegando novembro que você vai em novembro e acabou. O que eu costumo alertar para toda a população, seja paciente masculino ou feminino, ou criança ou idoso, é que a ida ao médico ela deve acontecer de forma regular e rotineira. Então, para todo paciente de qualquer idade, eu recomendo a ida aí ao médico, principalmente ao médico urologista, no caso dos homens, uma vez ao ano, certo? Mas quando chega essa idade aí dos 40, 45, 50 anos, a gente vai precisar ter um cuidado a mais, além da rotina geral que eu costumo fazer, que é a avaliação de colesterol, glicemia, pressão, os exames de check-up, o exame físico para ver a fimose,
balanites, doenças dos testículos. A gente vai também avaliar as doenças da próstata, tá? Então, assim, é uma coisa a mais que vai entrar nessa idade, mas não quer dizer que é só nessa idade que ele deve procurar assistência médica. Então, quando a gente chega nessa idade aí, a partir dos 40, 45, 50, a gente vai ter uma rotina de exame que a gente vai adicionar o PSA, que é o exame que mede alterações prostáticas, seja benignas ou malignas, através de medida do sangue. E, a depender da idade do paciente, a gente pode necessitar fazer também o toque retal para avaliação também prostática. Um abraço a todos, o professor Genivaldo agradece pela resposta, um abraço professor, gratidão à turma que curtiu a live Tribuna On. Doutor, o câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária? Olha, os cânceres em geral, eles costumam acontecer mais na população mais idosa. Então, esse também é um grande problema que acontece com o envelhecimento da nossa população. A gente vive mais, mas também a gente vai ter mais problemas pela questão de mais doenças do tipo neoplasia, certo? Então, aquele paciente, principalmente no quesito próstata, geralmente é um paciente acima dos 60 anos. Pode acontecer de vida de 40, 50, pode, mas é uma faixa etária que já tem menos risco de acontecer. A partir dos 60 é que esse risco aumenta enormemente. E a gente sabe que a doença prostática, tanto benigna quanto maligna, ela tem uma incidência altíssima. Então, para aqueles pacientes que chegam aos 80 anos, cerca de 8 em cada 10 vão ter alguma doença prostática. E cerca de 3 a 4 a cada 10 vão ter doenças do tipo câncer. Então, é algo assim que vai ser muito mais frequente nos próximos anos. A gente já percebe isso aí no nosso dia a dia, a gente já percebe isso aí com os nossos familiares, os nossos conhecidos, mas que futuramente, quando essa população de agora 30, 40 anos começar a chegar na melhor idade, a gente vai perceber aí um aumento ainda mais considerável. Doutor, existe alguma estimativa para o câncer de próstata no Brasil em 2023? Então, a gente tem dados aí do INCA que no Brasil vamos ter aí cerca de, ao final do ano, 73 mil novos casos diagnosticados. Então é muita gente e boa parte dessa gente aí vai precisar realmente de algum tipo de tratamento. E aqui na Bahia a gente vai ter perto aí de 7 a 7.500 casos. Doutor, quando uma pessoa é diagnosticada com câncer ou até mesmo morre com câncer de próstata, é interessante informar a família o motivo da doença? Porque eu faço essa pergunta, porque é muito comum as pessoas esconderem o motivo. Pessoas que são acometidas por alguma enfermidade acabam indo a óbito e a família não comenta, não fala para os irmãos, para os primos, para os tios a razão daquela doença. Então, qual a importância de alertar familiares que uma pessoa da família foi acometida pelo câncer de próstata? Então, aí você tocou num ponto muito especial dessa questão do preconceito, do medo, do esconder a doença, né? Muitas vezes o homem, por uma cultura de achar que estar doente é perder sua virilidade, ele fica escondendo o jogo. Então, muitas vezes a gente pega paciente aí que tem um diagnóstico, mas nunca tratou, justamente por não querer que a família saiba do seu diagnóstico. E a gente percebe que esse paciente muitas vezes vai sofrer muito mais lá na frente por toda essa questão de ter perdido tempo hábil no seu tratamento. Em relação à questão familiar, a gente sabe que o indivíduo que teve algum parente de primeiro grau, ou pai ou irmão, com câncer de próstata, ele vai ter aí cerca de 3 a 5 vezes mais risco de ter câncer do que a população normal. E se esse parente, esse paciente tiver aí mais do que um parente, 2, 3 parentes, esse risco aí passa mais de 10 vezes do que a população normal. Então, para esse tipo de paciente, por exemplo, a gente tem indicação de começar um rastreio mais cedo. A gente pode precisar começar o rastreio aí ainda com os 40 anos de idade, já fazer PSA, já fazer exame de toque, muitas vezes lançar a mão também de ressonância, inclusive alguns testes genéticos. Então a gente sabe que pacientes aí têm famílias que têm uma carga genética altíssima, inclusive com mutações, principalmente as mutações do gene BRCA, que estão extremamente associados à maior chance de risco de câncer de próstata, câncer de mama e outros cânceres. Então, assim, a gente precisa ficar muito esperto e orientar também, né, a esse paciente, para ele falar com os irmãos, né, para ele avisar os filhos para procurar mais cedo ao médico. E esses filhos, eles que saibam, sabem que o seu pai teve esse tipo de câncer, eles procuram também procurar assistência mais cedo. Então, assim, ele não pode seguir o padrão que a campanha fala, que é às vezes 45, 50. Muitas vezes ele tem que ir mais cedo, aos 40 anos ou até menos, para já fazendo sua avaliação. Estamos conversando ao vivo com o Dr. Jailton Campos, médico, urologista e cirurgião, falando sobre câncer de próstata, já que está se aproximando o mês de novembro, quando é realizada a campanha Novembro Azul. Essa live foi articulada pela Oliveira Comunicação. Um abraço para Reinaldo Oliveira e para Cíntia Oliveira, sócios da agência Oliveira Comunicação, que faz assessoria para o Dr. Jailton Campos. Djalma Almeida quer saber, é aconselhável cirurgia de próstata em pacientes idosos? Olha, muito depende do caso, né? E muito depende aí do perfil do paciente. Hoje em dia a gente sabe que a idade é apenas mais um dado.
A gente sabe que tem paciente de 80 anos que é autônomo, que faz as suas coisas do dia a dia, se cuida, toma banho sozinho, faz atividade física. Esse paciente vai ter um perfil de tratamento diferente daquele paciente que já tem 80 anos, já tem outras doenças, está mais em casa, está mais acamado, precisa de mais cuidados, esse já vai ter um outro tipo de tratamento. Então, assim, a decisão do tipo de tratamento é uma decisão bem individualizada. A gente, como médico, sempre orienta quais são os riscos e os benefícios de cada tipo de tratamento, e a gente sempre tenta orientar e levar o paciente para aquele caminho que tenha maior qualidade de vida. Live Tribuna On, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo, esse site leve que entrega informações de forma organizada, clara e sem poluição visual. Aqui você vai acompanhar as principais notícias do dia, de sua cidade e de sua região. tribunadorecôncavo.com. E não esqueça de visitar a categoria Artigo. Você vai acompanhar lá o artigo O Sono como Aliado para a Preparação do Enem, que foi escrito por Ana Rúbia Piropo, neuropsicóloga. Também tem o artigo Lei Garante Direitos a Pacientes com Câncer. Saiba quais são eles, com Silvia Santana, professora de Direito. Ainda tem o artigo Busca por Vasectomia Cresce na Bahia. E o artigo Engenheiro supera infarto e muda estilo de vida para viver melhor. Essas e outras aqui no portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Djalma Almeida agradece pela resposta. Um abraço, Djalma. A massoterapeuta Marli quer saber. Gostaria de saber por que os homens não gostam de se cuidar como as mulheres para evitar esses tipos de doenças. Quais são os relatos, doutor, que o senhor ouve, principalmente das companheiras, por conta dessa dificuldade, dessa resistência do homem buscar a saúde preventiva? Olha, eu tenho diversos pacientes aí que tiveram suas vidas salvas, ou pelo menos aí muito melhoradas devido às suas parceiras, tá certo? Muitos pacientes masculinos aí que só foram realmente buscar tratamento, depois muita insistência, às vezes trazido assim, pegado pela mão mesmo, puxado pela orelha, o consultório, muito paciente que tem essa resistência. Então é uma questão cultural, na verdade, né? A gente sabe que o homem, ele tem mais essa questão de associar a doença, a fragilidade, a perda da virilidade, e muitas vezes a gente sabe que é pelo contrário. Aquele que se cuida mais vai ter mais virilidade, vai ter mais saúde, vai viver mais. Então é realmente uma questão cultural que a gente aí, pelo Novembro Azul, é mais um mês que a gente tenta desconstruir esses preconceitos, principalmente o preconceito aí da consulta com o médico urologista e o preconceito diretamente associado muitas vezes ao toque retal, que não é a todo paciente que vai fazer, mas quando precisa ser feito é algo extremamente rápido, simples e indolor. E todo dia a gente consegue perceber dentro do consultório que tem muito paciente que era para ter chegado antes. Esse é o grande problema associado ao câncer de próstata, porque é uma doença muitas vezes silenciosa. Então o paciente nada sente, nada tem ao seu ponto de vista. Quando chega no consultório, a gente faz a avaliação e percebe que já tem muitas vezes uma doença até disseminada, cujo tratamento vai precisar muito mais de intervenções. Muitas vezes o tratamento não vai ser mais um tratamento curativo, mas sim apenas paliativo. E tudo isso poderia ter sido evitado pelaquela procura precoce ao médico, principalmente ao médico urologista. Estamos conversando ao vivo com o Dr. Jailton Campos e amanhã estaremos falando com mais um urologista. Estaremos conversando com o Dr. Pedro Gouveia, urologista da CUB, falando sobre vasectomia. Aproveita aí, doutor, para reforçar esse convite para o espectador também acompanhar essa live amanhã com o Dr. Pedro. Primeiramente, um grande abraço aí para o Dr. Pedro, conheço bastante, e fazer esse convite da população aí, dos telespectadores, para fazer essa audiência amanhã, nesse tema muito importante aí, que é a vasectomia e o controle de natalidade. Muitas vezes a gente tem muito receio dessa cirurgia, que é também uma cirurgia extremamente simples. Quando eu faço aí a duração aí é cerca de uma hora e poucos minutos no máximo, e muitas vezes o paciente não fica nem internado. Então, assim, marca no dia, faz o procedimento e pode ir para casa. Então, é uma cirurgia de baixa complexidade, uma cirurgia de baixa chance de complicações, e que, ao contrário da mulher, é uma cirurgia bem pouco invasiva. Então, o paciente sai muito feliz após o seu procedimento. Live Tribuna On, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo. Não perca amanhã, doutor Pedro Gouveia, falando sobre vasectomia aqui no Tribuna do Recôncavo. Doutor, como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Olha, esses tipos de tumores, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente demora um pouco para confirmar que ele realmente tem essa evolução, ou seja, que ele não vai crescer, que ele não está fazendo risco ao paciente, que ele não vai ser necessário tratamento. Então, é aquele paciente que não tem um PSA muito aumentado, é aquele paciente cuja curva do PSA não é aquela curva que sobe de vez e continua subindo. Muitas vezes ele sobe um pouquinho, vai ficar aquele pouquinho o tempo todo. É aquele paciente que faz uma biópsia e na biópsia vê um índice de malignidade mais baixo, que é o índice do Gleason, que é o índice de proliferação celular. Então a gente avalia esse paciente, ele não está com sintoma nenhum, ele não tem uma próstata muito grande que possa virar, obstruir o canal e o paciente precisar de uma sonda. Então, são várias características que a gente vai somando e montando esse quebra-cabeça para falar para o paciente que muitas vezes ele não vai precisar do tratamento do câncer de próstata. E esse paciente ele precisa estar muito bem alinhado com o seu urologista, porque ele vai precisar de consultas frequentes, porque ele precisa de uma vigilância dessa doença. Muitas vezes não tem um tratamento naquele momento, mas é instituído um programa de vigilância ativa, com exames seriados, consultas seriadas, para realmente averiguar que tem uma doença de curso mais benigno dentre as neoplasias.
Muito obrigado a todos que estão interagindo. Jocineire Soares, psicopedagoga clínica e professora, o Tribuna On sempre com temas relevantes, trazendo informações e conscientização. Obrigado, Jocineire. Nayane Santana, no bairro Renato Machado. Boa noite, doutor Jailton. Boa noite, Hélio. Gratidão a todos vocês. Doutor, quais são os sintomas do câncer de próstata para quem está chegando na live Tribuna On agora? Olha, infelizmente, o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, não vai trazer nenhum sintoma. Eu digo infelizmente porque, se o paciente tivesse sintoma, ele iria mais precocemente ao médico e muitas vezes teria esse diagnóstico precoce. Então, por isso que é importante os exames de rastreamento, tá certo? Quando esse câncer dá sintoma, muitas vezes ele já está numa fase mais avançada. Quais seriam os sintomas? Os sintomas locais seriam os distúrbios miccionais, os distúrbios urinários. O paciente vai acordar diversas vezes à noite para ir ao banheiro. Ele vai tentar urinar e não vai conseguir. Ele vai urinar, mas vai sair com jato fraco. Muitas vezes vai ficar com aquele gotejamento pós-miccional. Depois que ele urina, ele vai ficar saindo aquelas gotinhas. Ele pode ter sintomas de bexiga, que fica se contraindo o tempo todo. E ele precisa ir também durante o dia, várias vezes ao banheiro. E muitas vezes não vai urinar muito, vai urinar só um pouquinho. E quando esse câncer se espalha, que já tem a sua metástase, que é o termo para quando ele se espalha, pode já ter sintomas, principalmente sintomas ósseos. Então, dor na coluna, principalmente a coluna lombar, dor nas costelas e também perda de peso. Em casos mais avançados ainda, a gente pode ter aumento de órgãos, principalmente dos linfonodos na região aqui de virilha, na região pélvica. Live Tribuna On, realização portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Vá compartilhando a nossa live no Instagram, clique naquele aviãozinho, naquela seta diagonal à direita e envie o link para amigos e conhecidos. No Facebook, compartilhe em um perfil, grupo ou página. No YouTube, você pode compartilhar em várias redes sociais. Muito obrigado. Curtiu a nossa live lá no Facebook, Nicolau Bens, Jocineire Soares, Casemiro Neri em Amargosa, marido Carlos Silva, também de Djalma Almeida, entre outras pessoas. Muito obrigado a todos que estão divulgando o Tribuna On e aqueles que vão assistir posteriormente, porque fica salvo no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok e no pós-live do portal Tribuna do Recôncavo. Agora, doutor, falar sobre esse exame que é de fundamental importância, mas que gera muito preconceito. O que é o toque retal e qual a sua utilidade? Olha, o exame do toque retal é um exame que o médico urologista faz no consultório mesmo. É um exame rápido, fácil, indolor, na qual a introdução digital para avaliação da próstata. Então, é passado um anestésico local, a gente coloca o dedo via retal para conseguir palpar e sentir a próstata, principalmente para avaliar o seu tamanho e também para ver se tem alguma alteração do tipo nodulação, que é um dos sinais do câncer de próstata. A gente sabe que o local do câncer que acontece, ele é um local mais acessível ao toque do que o local que acontece as doenças benignas. Então, por isso é muito importante essa avaliação. E existe também alguns tipos de câncer de próstata que ocorrem sem que haja alteração no exame de sangue, que é o exame do PSA. São mais raros, mas eles também podem ocorrer. Eu tenho a pergunta do Casemiro Neri. Boa noite, Hélio. Boa noite, doutor Jailton e internautas do Tribuna On. Doutor, além da genética, existem outros fatores que provocam o câncer de próstata? E se existe tratamento sem precisar de cirurgia? Sim, existem diversos outros fatores de risco. Como a gente falou aqui, a questão do sedentarismo, a questão da obesidade, a questão da alimentação. Tem também que os indivíduos de raça negra, eles vão ter também mais chance desse tipo de doença. E a gente falou aqui também das mutações que podem estar associadas e também a história familiar. Então, todos esses são grandes fatores de risco. A outra pergunta foi a questão do tratamento. O tratamento ele pode ser realizado também com radioterapia, quimioterapia ou bloqueio hormonal. Então, existe tratamento cirúrgico, mas existe tratamento não cirúrgico. Muitas vezes vai depender do estadiamento desse paciente, se ele tem uma doença que é mais localizada na próstata ou se ele tem uma doença que já tem localização em outros locais. Live Tribuna On, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida. Doutor, o que faz as células tumorais crescerem? Então, a gente tem todos esses fatores agindo no DNA dessas células e elas perdem o seu controle. E muitas vezes perdem também a sua identificação. Então, esse tipo de célula não respeita os mecanismos de autorregulação, de apoptose e autodestruição que uma célula normal tem. Então, ela para de obedecer ao comando daquela região e ela começa a crescer no ritmo acelerado, inclusive fazendo com que vasos novos se formem para que façam a nutrição desse tecido tumoral celular enquanto há a expansão dele. Importantíssimo essa abordagem que estamos fazendo, já que estamos concluindo o mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama, e se aproximando o mês 11, quando despertamos a atenção para a saúde masculina. Momento oportuno já para a gente abordar essa questão voltada para o Novembro Azul, falando sobre o câncer de próstata e incentivando o homem a buscar a saúde preventiva. Doutor, quando o homem deve começar a avaliação para a detecção do câncer de próstata? Então, a gente sabe que isso aí é bastante variável, vai depender de paciente para paciente, por isso que eu volto a afirmar que todo paciente, homem, mulher, idoso, criança, deve ir ao médico pelo menos uma vez ao ano para a sua avaliação, mas a questão prostática especificamente, ela vai ser necessária ali a partir de 40, 45 anos, muito a depender do que o paciente tenha de fator de risco. Como eu falei, aquele paciente, por exemplo, que tem uma história familiar, que teve o pai, irmão, um ou dois irmãos, primo, esse paciente a gente vai começar bastante cedo.
Então, ali com os 35, 40 anos, a gente já vai começar a sua avaliação. E ele, outro paciente que não, de indivíduo de raça branca, atividade física regular, não tem nenhum histórico, a gente pode postergar aí para os 45, 50. Então, assim, procure o médico anualmente, faça seus exames, e o médico urologista vai dizer qual é a sua idade para iniciar o seu rastreamento. Lá em Tribuna On, realização portal Tribuna do Recôncavo. Doutor, como é o tratamento após o paciente ser diagnosticado com câncer? Então, esse paciente vai ser avaliado através de exames, exames de tomografia, exames de cintilografia, às vezes também exames de ressonância, e a gente vai conseguir avaliar se esse paciente tem uma doença que é mais localizada ou se é um paciente que tem uma doença mais espalhada, um estadiamento mais avançado de metástases. Isso aí é que vai indicar qual tipo de tratamento. Muitas vezes no início, quando o paciente tem apenas uma doença restrita à glândula prostática, esse paciente pode ser realizado nesse paciente aí um tratamento cirúrgico curativo. Então, remover toda a glândula prostática, inclusive com as vesículas seminais associadas, que são órgãos que ficam ao lado da próstata, e esse paciente vai ser acompanhado, e muitas vezes a gente consegue curar esse câncer através da cirurgia. Alguns outros tratamentos seriam radioterapia, pode ser feita uma radioterapia apenas local, naquela região da pelve, ou especificamente na região ali do leito prostático. Pode ser feita quimioterapia, geralmente reservada em doenças mais resistentes, e pacientes com recidiva, ou que não tem um suporte, um teto para cirúrgico para a cirurgia, ele pode ser feito aí o bloqueio hormonal, inibindo aí a testosterona e facilitando aí o controle da doença através de outros fármacos associados. Como o avanço da tecnologia tem favorecido a realização da cirurgia para quem foi diagnosticado com câncer de próstata? Exemplo da cirurgia robótica. Olha, o que eu tenho visto, e principalmente durante a minha especialização em cirurgia robótica, é que esse tipo de cirurgia, ela traz grandes benefícios para o paciente, principalmente em termos da sua rápida recuperação. A rotina que eu tive lá no Hospital Santa Isabel é de, mesmo após uma cirurgia de grande porte, como a prostatectomia radical, que é a cirurgia para o câncer de próstata, o paciente conseguia ir para casa já no dia seguinte à cirurgia. Então, assim, recuperação extremamente rápida. Então, facilita, né, o tratamento do paciente, ele está em casa mais rápido, facilita também a recuperação e também o controle da dor, né? Aquele paciente que passa por uma cirurgia desse tipo, acaba tendo menores incisões, a gente consegue operar através de locais menores, a gente passa uma câmera e opera tudo por dentro do paciente, e com isso, com incisões menores, o paciente tem menos dor também. Doutor, além do câncer, há outras doenças que podem afetar a próstata? Sem dúvida, inclusive são muito mais frequentes que o câncer em si. A hiperplasia prostática benigna é a doença muito mais prevalente que a neoplasia maligna, certo? Então, a gente vai ver muito paciente com doenças da próstata que não são câncer. Então, também vale falar para a questão do PSA. Nem toda alteração do PSA se trata de câncer. A gente sabe que as doenças benignas, as infecções, as inflamações podem trazer alteração do PSA. E como prevenir esses problemas, doutor? Olha, tem a questão aí que eu volto a frisar, que é a questão do autocuidado, certo? Então, aquela ida precoce ao médico, a sua realização dos exames, principalmente o exame de glicemia, que é o açúcar, de colesterol, que é a gordura, e a gente já identificar aí alterações precocemente, agir no dia a dia do paciente, ajudando ele a adquirir um estilo de vida mais saudável, com atividades físicas regularmente, com alimentação saudável, isso aí vai com certeza impactar nas doenças da próstata, seja doenças malignas ou seja doenças benignas. Importantíssimo esse assunto, isso que estamos abordando hoje. Voltando aqui para o público infantil, doutor. A partir de que idade uma criança ou adolescente deve ser levado ao urologista? Olha, eu vou dar alguns dados aqui. A gente sabe, por exemplo, que a fimose, ela acontece muito na população, inclusive na população neonatal. Então, acabou de nascer a criancinha, ela já pode ter lá uma patologia urológica que é a fimose, que é a dificuldade ou não possibilidade da retração do prepúcio, né, para mostrar ali a cabeça do pênis, que é a glande. Isso vai implicar, muitas vezes, em deficiência de higiene, inflamação, infecções e aumenta em 10 vezes o risco para câncer de pênis. Então, na criancinha, ali acabou de nascer, a gente já pode ter isso. Naquela criança um pouco menor ali, com 1 a 2 anos, muitas vezes a gente pode fazer um diagnóstico de criptorquidia, que é quando um testículo não está descido. Muitas vezes ele pode estar ali por perto, no canal inguinal, ou muitas vezes ele pode estar ainda dentro da barriga, que é onde ele se desenvolve. Então, isso pode acarretar aí uma perda desse testículo, nos distúrbios da testosterona, nos distúrbios da fertilidade. E aí depois a gente vai passar para aquele adolescente, que está muitas vezes começando a atividade sexual, tem muitas dúvidas, não sabe como fazer a sua proteção, não sabe o que pode fazer, o que não pode, o que é maléfico, o que é benéfico. Muitas vezes vai correr à internet para retirar dúvidas sobre a própria relação em si. Depois a gente vai chegando no adulto jovem, que a gente pode ter um pouco de tudo isso que eu já falei, mas aí começam também a aparecer o cálculo renal, aparecer também os distúrbios miccionais, e depois a gente vai chegar no adulto e no idoso, que aí é as doenças da próstata. Então, não tem idade. Todo ano precisa ir, pelo menos uma vez ao ano, para fazer sua consulta e sua avaliação. É o mínimo, você tirar um dia no ano para fazer o seu autocuidado. É o que eu passo para todos os meus pacientes. O urologista também cuida da bexiga. Quais são as suas dicas para prevenir problemas na bexiga? Olha, tenho atendido muito paciente, principalmente as mulheres que trabalham muito com diversas alterações e doenças na bexiga, né? Eu tenho percebido e diagnosticado aí muitos distúrbios miccionais devido à questão de trabalho, seja porque a paciente, principalmente a mulher, ela não tem tempo, tem vergonha de usar o banheiro, ela fica o tempo todo segurando a urina, ela fica o tempo todo tendo aquela micção, que é a micção já com a bexiga bem distendida, bem cheia, levando horas para ir no banheiro.
ela deixa muitas vezes de beber água para não ir tanto no banheiro, para ganhar ali 5, 10 minutos no seu trabalho, no seu dia a dia. E tenho atendido cada vez mais população também com cálculo renal. Então, assim, a dica que eu dou, primeiramente, vá no banheiro, não segure a urina, cada 3, 4 horas no máximo, procure fazer sua micção. E a segunda dica é beba água. Então, esteja sempre ali com líquidos perto, compre sua garrafinha, crie esse hábito de ter uma rotina de tomar uma quantidade adequada de água e você já vai estar aí no caminho adequado. As crianças também costumam, às vezes, prender bastante a urina, né, doutor? Sem dúvida, principalmente quando começa a ir para o colégio, ficam com vergonha de muitas vezes pedir a professora para ir no banheiro, acham que não é legal ir no banheiro porque é uma coisa chata, coisa ruim, que vai incomodar. Então, assim, tem muito distúrbio de paciente aí que não consegue urinar fora de casa. Então, muitas vezes chega em casa com aquela bexiga já cheia, na porta de casa já muitas vezes perde urina. Então, tem tudo isso aí que pode acontecer e que indo na consulta a gente consegue ir orientando e identificando. Doutor, para concluir, reforce mais uma vez o que é que vai ser abordado durante a campanha Novembro Azul e algo mais que eu só queria colocar sobre o câncer de próstata. Fique à vontade. Olha, o câncer de próstata vai bater na sua porta, seja por uma questão de notícia, que a gente vai ter bastante no Novembro Azul, seja porque, infelizmente, vai acontecer no parente seu. Isso aí é uma realidade, os dados mostram isso, uma doença extremamente incidente. Então, vamos fazer um diagnóstico precoce para que a gente consiga ter um tratamento precoce, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, se você tem aí um irmão, um pai, um parceiro, você que é mulher ou homem, e você não ainda sabe que esse parceiro, pai, irmão, não foi ainda ao médico fazer o seu autocuidado, então oriente ele, peça, insista e leve ele. E se você é esse homem que não foi, já marca logo. Tá perdendo tempo, tá atrasado. E muitas vezes esses dias ou meses que você tá aí atrasando para ir podem fazer diferença aí no seu tratamento. E tem homem que fala com tanto orgulho, enche o peito de ar para dizer: eu tenho saúde, nunca fui ao médico. Então, isso é um sinal ruim, né, doutor? Infelizmente, esse mesmo homem que tá alegre e dando risada agora vai ser aquele homem que vai estar lá chorando e perguntando por que Deus, por que eu tô assim. E a gente vai ver, ele nunca se cuidou, nunca fez exame, eu só caí de 4 em 4 anos. Doutor, muito obrigado por ter aceitado esse convite e conte sempre com o portal Tribuna do Recôncavo e com a live Tribuna On. Excelente, Hélio. Muito obrigado aí pelo convite. Estou sempre acompanhando aí o canal do Tribuna. Estou sempre aí nessa parceria, trazendo informações para a população. E fica aí o recado, né? Fica também minha rede social, @urologiaaplicada. Repetindo aí, @urologiaaplicada. E tem também o canal Urologia com o Dr. Jailton Campos no YouTube, que vocês podem acessar esse tipo de informação e outras muito mais. Conversamos hoje ao vivo com o Dr. Jailton Campos, urologista e cirurgião, sobre o câncer de próstata.